Plano de Estudo Tutorado, segundo ano, Ensino Fundamental, volume 3, 2021, Matemática. Olá, bem-vindos ao canal Ensinando e Aprendendo Sempre. Nós vamos fazer hoje a semana 2 do PET volume 3 de Matemática do segundo ano. Tema, Medidas de Comprimento, parte 1. Então, durante esta semana, você resolverá atividades sobre medidas padronizadas e não padronizadas de comprimento. Você vai conhecer um pouco mais sobre o metro, centímetro e milímetro. As unidades de medidas de comprimento surgiram para suprir a necessidade do ser humano de medir vários tipos de distâncias. Existem várias unidades de medidas de comprimento. Aquela utilizada no Sistema Internacional de Unidades é o metro, e seus múltiplos, quilômetro, hectômetro e decâmetro, e submúltiplos, decímetro, centímetro, milímetro. Além das unidades de medidas de comprimento apresentadas, existem outras, como as que utilizam o corpo como parâmetro, o palmo, o pé, a polegada. Um metro possui 100 centímetros e um metro também possui 1000 milímetros. Para saber mais, acesse o link e assista ao vídeo Medidas de Comprimento. Atividades. Número 1. Vamos observar a régua. A régua é um objeto de medição. Letra A. Esta régua possui quantos centímetros? 10, 20 ou 100? Letra B. Escreva o nome de um objeto que você poderia medir com esta régua. Letra C. Pegue sua régua e observe. Agora meça com a régua os objetos indicados para descobrir o comprimento de cada um. Escreva o valor que você encontrou. Lápis de escrever, tesoura, borracha. Então aqui no número 1, na letra A, está perguntando quantos centímetros tem essa régua. Então essa régua tem 20 centímetros. Você vai marcar aqui, ó. Começou aqui, terminou aqui, 20 centímetros. Letra B, escreva o nome de um objeto que você poderia medir com esta régua. Que objeto você pode medir com essa régua de 20 centímetros? Pensa aí. Então, eu te dei algumas ideias. Uma capa de agenda, dá para você medir com essa régua. Um envelope, uma caneta. Então, você vai olhar aí direitinho, né, o que dá para você medir. E aí, você coloca. Na letra C, nós temos um lápis de escrever, uma tesoura e uma borracha. E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos medir. Então, você tem aí no seu pet o lápis, a tesoura e a borracha. Você vai pegar a sua régua e vai medir. Eu medi aqui esse lápis, peguei a régua e medi. Esse lápis de escrever, ele deu 3 centímetros. Mas você pode fazer aí junto com alguém de sua família. Pega uma régua, coloca ela direitinho aqui na ponta e vai aqui e coloque quanto deu. A tesoura, então o lápis deu 3 centímetros, a tesoura deu 3 centímetros também e a borracha 2 centímetros. Então, número 2, vamos medir os lados do quadrado abaixo com uma régua. Então, eu peguei uma régua e medi. Então, o que eu encontrei? Aqui, eu encontrei 3,4 centímetros. Você pegue a sua régua, coloca lá no início dela, no 0, e você vai até o final. Então, eu encontrei. Pega a sua régua e faça aí com o seu pet. E aqui, eu também encontrei 3,4 centímetros. Mas aqui eu encontrei 3 e aqui eu encontrei 3. Então, pessoal, essas são as minhas medidas que eu encontrei aqui, né? Estou fazendo aqui com o pet, né? Vocês vão olhar o pet de vocês, é impresso também, e vai fazer a medida de vocês. Pode ser que dê um pouquinho de diferença, né? Não sei como foi a impressão aí do seu pet, tudo direitinho. E aí tá falando, os valores são iguais? Não, os valores não são iguais. Eu encontrei 3,4 e encontrei 3 centímetros, então eu coloquei não. Você encontrou nos objetos que mediu algum que teve resultado igual ao quadrado? Então, você vai responder aí, eu não sei de sua resposta, mas eu olhando os objetos que nós medimos, que foi aí a borracha, que foi também o lápis de escrever e a tesoura, não deu, ó.
A borracha deu 2 centímetros, a tesoura 3 centímetros e o lápis de escrever 3. Então, para mim aqui não deu, né? Porque eu tive aí 3,4 centímetros, né? E 3, então não foi tudo igual, tá? Vamos para o número 3. Vamos pensar. Nesta aula, você trabalhou medidas de comprimento expressas em unidades padronizadas: metro, centímetros, milímetros. Medir é comparar utilizando uma unidade como referência. Para comparar as medidas, procuramos deixá-las na mesma unidade de medida. Então, metro é igual a m, centímetro, cm, milímetro, mm. Para realizar as comparações, foi necessário lembrar que 1 metro é igual a 100 centímetros, que é igual a 1000 milímetros. Então, a gente tem aqui 1 metro, 1 m, 100 centímetros, 100 cm, 1000 milímetros, 1000 mm. Então, você vai responder agora. 1 metro possui quantos centímetros? 1 metro possui quantos milímetros? Então, aqui, 1 metro possui quantos centímetros? Você vai colocar 100 centímetros. 1 metro possui quantos milímetros? 1000 milímetros. Vamos para o próximo. Eduardo foi até a casa de sua avó levar algumas quitandas que sua mãe pediu. A casa da avó de Eduardo fica a 3 quarteirões da casa dele e cada quarteirão mede 30 metros. Quantos metros Eduardo percorreu até chegar à casa de sua avó? 3 quarteirões. Então, cada quarteirão são 30 metros. 30 metros, 30 metros, 30 metros. Então, nós vamos fazer a operação e aqui do lado nós vamos colocar a resposta. Número 5. A turma do 2º ano está medindo o quadro negro da sala de aula. Veja o resultado com as medidas do quadro da sala de aula. Então, nós temos aqui as medidas. 3 metros, 3 metros, 1 metro, 1 metro. Agora, faça a soma dos lados e descubra a metragem da borda do quadro. Então, aqui nós vamos fazer a operação e aqui a resposta. Bom, o Eduardo ele precisa percorrer 3 quarteirões e cada quarteirão tem 30 metros. Então, 30 metros, depois mais 30 metros, mais 30 metros. Então, a operação, nós podemos colocar 30 mais 30 mais 30, que é igual a 90, ou assim, né? 30 mais 30 mais 30, ó. 0, 3 mais 3 mais 3, 9. Então, resposta, Eduardo percorreu 90 metros até chegar à casa de sua avó. Vamos para o próximo agora. Aí nós temos a turma do 2º ano e aí aqui nós temos o quadro negro, as medidas, né? Então, a gente tem aqui 3 metros de comprimento e nós temos 1 metro de altura. E tá pedindo para a gente descobrir a metragem da borda do quadro. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos somar. Então, nós vamos somar 1, né? Mais 3, mais 1, mais 3, que são as medidas que a gente tem ali. Então, nós vamos encontrar 8. Então, a soma dos lados é igual a 8 metros. Tá falando, descubra a soma dos lados da borda do quadro. Então, nós observamos a borda do quadro e encontramos o resultado de 8 metros. Aqui também, nesse desafio aqui do Eduardo, né, dos metros que ele teve, dos quarteirões, com a quantidade de 30 metros cada um, que ele teve que percorrer até chegar na casa da avó, nós poderíamos ter feito assim também, 3 vezes 30, né? 3 vezes 30 metros cada um. Mas como vocês ainda estão aprendendo a multiplicação, a gente pode fazer assim, para facilitar, né? 30 mais 30 mais 30. E aí a gente encontra os 90 metros que ele percorreu até chegar à casa da avó dele. Então, nós encerramos a semana 2 do PET volume 3 de matemática do 2º ano. Te aguardo no próximo vídeo. Grande abraço para você e até lá!